Irmãos, essa palavra, essa ministração de hoje, o Senhor já vem trazendo ela no meu coração desde o ano passado. Várias conversas com irmãos, vários lugares onde eu fui, o Senhor ia me trazendo contextos e conteúdos para a palavra de hoje. E essa semana eu tive a última prova do Senhor que eu precisava trazer essa palavra. Essa era a palavra que Ele queria para hoje. Assim como muitos de vocês, eu também uso Facebook. E talvez nos últimos 2 meses, eu me deparei com pelo menos 2, mas eu acredito que foram 3 mensagens de pessoas, inclusive que eu nem conhecia, dizendo, em síntese, acordei com vontade de morrer. Hoje eu queria tirar minha vida. Foi a última, escreveu assim. Hoje acordei com vontade de tirar minha própria vida. E quando eu li essa informação, e eu sempre creio que Deus me dá palavras, e eu lanço palavras, sementes no coração dessas pessoas, mas ao longo desse tempo, quantas pessoas eu tive acesso, pessoas abatidas, feridas, machucadas, traídas, pessoas que estão sofrendo, algumas por motivos conscientes, outras nem sabem o porquê do sofrimento, mas estão sofrendo. E infelizmente parece que é o mal dos nossos dias, a história da depressão, que para muitos é história, para outros é uma maldição terrível. E eu creio muito que isso traz uma preocupação imensa para o coração de Deus e para nós, a igreja. Porque se a gente estivesse ouvindo essas informações apenas de pessoas lá de fora, só pessoas que ainda não conhecem a Jesus, sofrendo com as pressões e depressões, com as feridas na alma, as tristezas pelas traições, pelas perdas, pelas decepções. Mas dentro da casa do Senhor, há muitos de nós sofrendo, abatido. E talvez o irmão que está do seu lado esteja sofrendo e você não está nem sabendo. Talvez dentro da casa do Senhor, alguém do seu lado saiu de casa hoje falando, Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, e eu quero dizer para você que Deus trouxe você aqui, porque Ele te ama, e Ele quer falar com você. O Senhor quer trazer paz para o seu coração. E infelizmente há muitas mentiras e enganos aí fora. E o Senhor quer trazer um pouco de verdade para o seu coração. Então, o Senhor já tinha me dado essa frase que eu coloquei como tema o ano passado, de tantos irmãos que inclusive saíram da igreja em situações como essas que eu estou mencionando para vocês. Então o tema que Deus me deu foi, Deus não te decepciona, não te abandona, não desiste de você. Irmãos, eu creio firmemente que Deus quer ministrar isso sobre o seu coração hoje, sobre o meu coração, essa certeza. Se você entender essa verdade de Deus hoje, não só a sua vida vai ser transformada, mas você vai ser um agente de transformação. Sabe que Deus trouxe você aqui. Ele falou comigo hoje de manhã, ele falou assim, que Ele trouxe a gente aqui para ser ministrado por Ele. E sem que vocês saibam, Ele vai usar a vida de vocês para ministrar muitos.
Então, a ministração de Deus, ela vai passar pelo corpo de Cristo, porque Deus usa o corpo de Cristo. Deus pode fazer uma cura instantânea, mas como a irmã falou, eu sei que foi Deus quem usou a vida de os irmãos para me abençoar, irmãos para trazer informação, a médica. E Deus faz como lhe apraz. Quem dera fosse do nosso jeito. Mas, irmãos, do nosso jeito nunca dá certo. Porque Deus sabe muito mais do que nós, Ele vê muito mais além do que nós. Aquele jeitinho que a gente acredita ser o certo, tenha certeza que não é. Se fosse, Deus teria feito dessa maneira. Então, hoje o Senhor escolheu ministrar as nossas vidas através da sua palavra para trazer algo novo aos nossos corações. O Senhor vai pegar a palavra que a gente já conhece, eu creio, e vai inspirar os nossos corações. O Senhor falou comigo sobre um coração em chama. E eu creio que é isso que Ele quer fazer com a gente hoje. Que o meu coração e o seu coração fiquem em chama hoje. Em nome de Jesus. Abre comigo em Jeremias 29. A gente vai dar uma passeada, alguns versículos eu vou apenas falar. E eu espero que vocês creiam na minha leitura. A minha esposa falou assim, cuidado com a hora, viu? E eu bati o olho e falei, meu Deus, estou atrasado? Não, o relógio está parado mesmo, fica tranquilo. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11, ele diz assim, irmão, eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmão, todo mundo deseja viver em paz e viver feliz. Claro que nós temos sonhos e aspirações diferentes, um quer um carro, o outro quer uma casa, o outro quer um casamento, o outro quer filho, mas o fim que todos nós desejamos é ter uma vida de paz, é poder viver em paz e viver feliz. E o Senhor diz para nós, na sua palavra, que Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que a gente deseja. Deus não te decepciona. O que te decepciona, o que me decepciona são as minhas expectativas. Quando eu projeto a minha expectativa no outro, em mim mesmo ou em Deus, para que aconteça dessa maneira, para que a reação seja daquela outra, para que a bênção venha desse jeitinho, e não acontece. É aí que a decepção vem. E a decepção, ela dói, ela machuca a gente. Outro dia, esses tempos atrás, quando eu estava na faculdade, há quase 20 anos atrás, um amigo, ele veio falar comigo que ele ia morar junto com a namorada, porque ela ficou grávida. Eu falei, mas por que vocês não casam? Ele falou para mim assim, mas e se não der certo? Eu falei, mas você está entrando num relacionamento já com a dúvida de se vai dar certo ou não? Então está entrando com o motivo errado. Então ele estava entrando com algumas expectativas que poderiam ou não frustrá-los. Claro que nós somos gente, nós temos emoções, muitas vezes a gente se deixa guiar pelas emoções, mas as emoções elas nos frustram. No dia do meu casamento, o pastor que fez o nosso casamento, o pastor Cláudio, ele fez uma pergunta para mim e para minha esposa. Ele falou assim, você quer ser feliz, Thomas? É claro que eu disse que sim. Ele falou para minha esposa, você quer ser feliz, Luciana? Ela disse, sim. Ele falou, então não se case. Uau, como assim? Aí ele trouxe o entendimento. Ele falou, você quer fazer o outro feliz? Então se case. O motivo é certo. Porque o que frustra a gente? Ir para um relacionamento, e qualquer área do relacionamento que seja, com uma expectativa de dar e receber.
eu vou fazer isso para receber aquilo. Eu espero que você me trate bem, porque eu vou te tratar bem. E quem é que casa se não for para ser assim? Mas o problema é que Deus não nos chamou para dar e receber. Ele falou, melhor coisa é dar do que receber. À medida que você se entrega, dando o seu melhor, crendo que o Senhor cuida de você e eu cuido de mim, então diminui o tempo das nossas aflições e decepções. Porque eu não estou confiando que a minha esposa vai me amar e me honrar. Eu estou confiando que eu estou dando para ela o meu melhor e que Deus vai me honrar tocando o coração dela e fazendo com que ela corresponda. E isso tem que ser levado para todas as áreas. É um aprendizado para mim também. Deus está me ensinando com a sua palavra. Às vezes a gente está aqui falando coisas que Deus está falando com a gente. Olha, você precisa fazer assim. Porque se você não fizer assim, porque se o Senhor não ministrar primeiro a mim, como é que Ele vai ministrar a vocês? E eu fui ministrado por essa palavra, e eu espero melhorar por causa dessa palavra, porque essa palavra é viva e ela tem poder. A Bíblia fala em Eclesiastes, a gente não vai abrir, é um texto conhecido, Eclesiastes 3:1. Há tempo para todo propósito. Eu não conheço o motivo de todas as coisas, mas há um tempo para todo propósito. Hoje mesmo alguém conversando comigo e com a minha esposa, ainda falou assim, ontem à noite, minto, falou assim, mas está vendo? Eu fui mandado embora da prefeitura, acho que em 2013, se não me falha a memória, e quando eu fui mandado embora, eu achei que a minha casa tinha caído, assim, o meu chão desabou, eu não entrei em depressão porque Deus cuidou de mim, mas assim, foi uma situação terrível, terrível. Só eu e a minha esposa sabemos do que eu passei. Mas eu ainda brinquei com essa pessoa, aquilo ali foi a vaquinha que empurraram, e era todo o meu sustento. Então, hoje, depois de ter passado pela angústia, pela prova, pelo problema, Deus tem me abençoado, Deus me deu para minha esposa, não foi nem para mim, uma estratégia, nós temos uma academia, Deus tem nos abençoado, lutamos bastante, trabalhamos bastante, mas Deus tem me abençoado e eu não dependo mais de ninguém. Deus tem um propósito em todas as coisas. Nesse tempo de luta pela saúde do filho de vocês, eu tenho certeza que Deus amadureceu vocês enquanto casal, enquanto confiança nele, e assim o Deus faz nas nossas lutas pessoais, nas nossas necessidades. Ele vai trabalhando conosco. Quem dera tivéssemos uma vida de mar de rosa, como às vezes é pregado aí fora, mas não é assim, é mundo de verdade. O Senhor disse, nesse mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. O Senhor passou por lutas e aflições. Quando a gente lê a palavra, a gente vê quantas provas Jesus passou. Porque eu e você não passaríamos também. Abre comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios 4. Quatro 17. Presta atenção no que esse texto diz, irmão, e pensa depois na sua aflição. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Pensou na sua tribulação, na sua luta, no seu problema? E Deus está falando assim que a minha leve e momentânea tribulação tem um tempo, ela vai passar. Ela vai passar. Olha para trás e vê quantas lutas você já passou. Quantas situações provavelmente já deve ter chegado na sua casa, na sua vida, em que você pensou consigo, puxa, dessa eu não tenho como escapar. Essa eu não aguento. Meu Deus, que golpe. E está aí. Você venceu, você passou. E vieram outras. E desculpa informar, mas provavelmente virão outras ainda pela frente. Mas para esse tempo oportuno, chamado hoje, entenda, creia que o Senhor é bom. O Senhor que é bom e Ele sabe o fim que
que você deseje, e Ele tem para você um fim de paz. Ele vai trazer na hora oportuna a bênção que você necessita. Mas é necessário, por um pouco de tempo, estar contristado, talvez. Eu não conheço os motivos e as razões, mas o Senhor conhece todas elas. Romanos 8, 28, não precisa abrir, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são achados segundo o seu propósito. Outras versões, fazendo a sua vontade. Meu irmão, Deus trabalha em seu favor, na sua luta e no seu sofrimento, ainda que você hoje não veja dessa maneira. Deus está trabalhando por um fim maior. E o fim que Deus tem, sempre, o fim de Deus para a sua vida, para a minha vida, é um fim de bênção, de graça, de paz, de alegria. Eu vou contar, eu botei escrito assim, olha, falar sobre. Esses tempos atrás, em algum canal de televisão, muitos alunos lá da academia falavam assim: puxa, Tom, você está assistindo o José do Egito? Estava passando uma série em algum canal, acho que a Record, se não me engano, falando sobre o José do Egito, a história do José, que na verdade não é do Egito, é o José no Egito. Meu irmão, pensa a vida desse homem, jovenzinho, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, e ele que era o queridinho do papai, era o irmão caçula, era o tratado cheio de regalias, foi vendido como escravo. Tenta se colocar no lugar dele, se fosse você, como é que seu coração ia ficar? E quando a gente faz a leitura, e a gente não vai fazer, mas fica a recomendação, a gente faz a leitura desse texto, fala que Deus era com ele. Ele foi lançado numa cisterna, numa cova, foi vendido como um escravo, mas Deus era com ele. Então, como vendido por um escravo, ele foi comprado por um homem, e ele se tornou escravo dessa casa. E como Deus era com ele, ele prosperou. Ele começou a mostrar as habilidades que ele tinha, e ele se tornou o servo responsável pela casa. Debaixo daquele senhor Potifar, ele era a autoridade na casa, ele que sabia tudo que o seu senhor tinha, e tinha controle de tudo, coisa que nem o seu senhor tinha. E de repente a esposa de Potifar vai lá e se engraça com ele, quer ter relações com ele, e ele fugindo dela, ela lança a mentira de que ele tentou violentá-la. E José vai preso. Meu Deus do céu, não é possível. Depois de ser lançado numa cova, vendido como escravo, agora a vida começa a dar uma recuperada. Vem uma mentira e o lança na prisão. E se fosse comigo e com você? Sabe o que a história conta? Que Deus era com ele. E lá na prisão, como Deus era com ele, ele prosperou. Mesmo naquela situação de trevas lá, ele começou a ajudar os soldados, e ele começou a ficar como responsável pela ração. Ele que cuidava da organização interna daquele lugar. Porque Deus era com ele. Deus não foi com ele porque ele era bonzinho e estava só prosperando a sua vida e só dando glórias e alegrias para ele. Não, Deus prosperou ele quando ele foi vendido, quando ele estava na casa do Potifar, quando ele estava preso, nas situações difíceis, Deus estava com ele e fazia ele prosperar. Sabe por quê? Deus não decepciona. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa ser salvo do quê? Do que a gente precisa ser salvo, irmão? Eu preciso da salvação do pecado para a vida eterna. Glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aceita Jesus, a salvação é tua, é um presente de Deus, não é por mérito. Mas não é isso, não é só isso. Deus quer te salvar das tristezas, das feridas, dos abatimentos.
Deus quer te salvar da situação difícil, da situação problema. Deus quer te salvar de você mesmo. Você já se decepcionou consigo? Quantas vezes a gente se decepciona conosco mesmo, né? Puxa, se eu tivesse feito, eu poderia ter agido diferente. Olha onde eu cheguei porque eu não fiz ou porque eu fiz tal coisa. E quantas vezes então a gente se culpa, se martiriza e sofre porque fez ou deixou de fazer tal coisa. Deus quer trazer alívio para o seu coração hoje. Deus quer que você entenda que as suas escolhas, até mesmo quando forem equivocadas, Deus trabalha com elas. E a partir das escolhas suas, mesmo as ruins, o Senhor te conduz, se você permitir, para o caminho correto. A palavra diz que o Senhor, Ele seria para nós como uma sombra à nossa direita, dizendo: filho, esse é o caminho, anda por ele. Que assim seja para mim e para você. Não é fácil viver nessa terra, Deus não prometeu isso. Ele disse: olha, nesse mundo vocês terão aflição, tenham bom ânimo, tenha bom ânimo. Sabe o que é ânimo? Vontade de viver. Então sabe o que ele está falando? Ele falou: tenha boa, muita vontade de viver. Sabe em situação difícil? A família do irmão Amorim, imagina como é que eles estão agora, irmão. E sabe que Deus fala para eles? Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Assim como o Senhor falou para Josué, quando partiu Moisés. Ele falou: levanta. Passou um tempo de luto, já chorou, já sofreu. Agora levanta. Tenha bom ânimo. Tem muita coisa para fazer ainda. Se esforce e tenha vontade de viver. Poxa, Thomas, mas falar é fácil. Irmão, falar não é fácil. Falar não é fácil. Só Deus sabe o quão difícil é estar aqui. Falar não é fácil, não. Eu sei que viver também não é. Mas o Senhor não prometeu facilidade. Ele prometeu: eu estarei convosco. Deus não te abandona. Abre comigo, Lucas 15. Do 4 ao 7. É uma parábola contada por Jesus. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Imagina o deserto, irmão. Eu não conheço o deserto, mas a gente, pelo menos a maioria, deve ter visto filmes, documentários, reportagens de deserto. Você sabe que deserto para a ovelha não é um lugar bom também. Principalmente naquela época. Tinha os ursos, tinha os lobos, tinha os salteadores, tinha muito perigo. Por que tinha, pastor? Para cuidar delas, para acompanhá-las. Era aquele que protegia. Ovelha não sabe se proteger. Mas olha o que Deus fala nessa parábola. Ele está falando: qual de vocês que tendo 100 e uma se perdendo, não deixa todas as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu? Ele está falando em figura de linguagem sobre o que ele faz comigo e com você, irmão. Ele vai atrás de mim e de você. Mesmo que você erre o caminho, mesmo que você se perca, mesmo que eu me perca, o Senhor não nos abandona. Ele vai em busca da minha pessoa, da sua pessoa, deixando todas as outras juntas. Juntas. Estar junto é o segredo de Deus para a igreja. Por isso é que, infelizmente, o diabo investe tanto em separar. O diabo investe tanto em colocar dissensão, irmão com irmão. É por isso,
Sabe aquela estratégia que a gente escuta em filmes, o diabo usa desde o começo? Dividir e conquistar? Quando Jesus conta sobre a parábola, ele diz: qual é o homem de vocês que não deixa as 99, não deixa elas espalhadas em qualquer canto, não. Elas ficam juntas. Juntas, o perigo é menor. Ainda que elas não saibam se proteger. E Deus vai até encontrar aquela que se perde. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Não tem lugar que você possa se esconder de Deus. Não tem lugar mais escuro e mais profundo que você se enfie em que o Senhor não te ache. Porque Ele te ama. João 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor. 10, 15, eu dou a vida pelas ovelhas. O Senhor é o bom pastor, nós somos a ovelha. Nós somos as ovelhas que não sabem se proteger, que às vezes erram o caminho, mas nós temos um bom pastor. Um pastor que dá a vida por nós, que deu a vida por nós. Meu irmão, creia que esse Jesus, esse Senhor da igreja te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Mateus 28, 20, ele faz a declaração linda: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que é isso? Não te deixarei só. Ainda que os seus olhos não vejam, ainda que o seu corpo não sinta, não perceba, Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E você não fica sozinho, irmão. Por mais que você queira, por mais que você se esforce para ficar sozinho, Deus declara que Ele não te deixa só. Abre comigo em Hebreus 13. Treze, 5. Como diz os entendidos da palavra, a parte B do versículo, eu acho tão bonito quando eu falo assim, é só metadinha do versículo, a metade final. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Palavras do Senhor. Deus, Ele prometeu para nós algo incrível. Você não está sozinho. E você sabe aquela sensação que às vezes dá, e espero que nunca tenha dado em vocês e que nunca venha dar, de estar sozinho no meio de uma multidão? É uma sensação do inferno, irmão. É uma sensação do inferno, é pavorosa. Deus quer trazer verdade para o seu coração. Mesmo quando você estiver nesses dias, que ecoem os seus ouvidos e bata lá na porta do seu coração a palavra do Senhor. Você jamais estará sozinho. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Você não está sozinho. Você não nasceu para sofrer apenas, irmão. Você e Deus são maioria em qualquer lugar. Você já leu uma mensagem? Eu lia quando eu era criança, eu vi esse pensamento, Pegadas na Areia. Não sei se todos conhecem, mas é um pensamento, é um poema, talvez. E ele conta assim, que um homem teve um sonho, e nesse sonho, talvez eu me perca, porque faz muito tempo que eu nem vejo isso, mas ele diz que esse homem então teve um sonho, e ele viu nesse sonho que ele caminhava com Jesus na areia da praia. E para cada passo que eles davam, tinham 2 pares de pegadas, uma dele e a outra do Senhor. E ali era passado cenas da vida dele.
e sempre ele e o Senhor. Mas de repente ele notou que em alguns trechos do caminho só tinha um par de pegadas. E ele prestou atenção que esses momentos eram os momentos mais difíceis da vida dele. Então ele questiona o Senhor. Ele fala: Senhor, por que nos momentos mais difíceis da minha vida o Senhor me deixou só? E o Senhor responde para ele: filho, nos momentos mais difíceis da sua vida foi quando eu te carreguei no colo. Meu irmão, você pode não perceber, mas você só está de pé porque o Senhor é contigo. Não existe dor, sofrimento, problema, tristeza maior do que o amor de Deus sobre a sua vida. Deus trouxe você aqui para reforçar essa verdade. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Que Deus é bom, que Deus me ama, Deus é amor. Mas o Senhor quer fazer isso queimar no seu coração como verdade, como princípio fundamental sobre a existência do ser humano. Deus te ama. Não existe uma forma de você impedir Deus de te amar. Não existe erro nenhum que você possa cometer. O maior dos seus pecados não te faz menos merecedor do amor de Deus. Eu fiquei tão feliz quando eu descobri isso de Deus, que não tem nada que você possa fazer, ou que eu possa fazer, que diminua o amor de Deus pela minha vida. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Vou falar de novo. Deus não desiste de você. E aí, quando eu fui entrar nesse tópico, o Senhor falou para mim assim, João 3,16. Texto para ter selado no coração da gente. Selado no coração da gente. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe prova maior de amor do que essa. Quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se entregou naquela cruz por mim e por você, não foi porque eu era bom, porque você é bom, não foi porque eu merecia, pelo contrário, irmão, só Deus sabe o quão safado e sem vergonha eu era. Só Deus sabe o quanto eu precisava de misericórdia, o quanto eu precisava que o amor dele me alcançasse. E quando eu estava nos dias mais difíceis da minha vida, pensando em tirar a minha vida, o Senhor me alcançou com o seu amor. Quando eu achei que a minha vida não valia nada, o Senhor me alcançou. Eu já tinha ido à igreja evangélica de Ubatuba algumas vezes, mas eu tinha feito algumas passagens especiais por lá. Apareci uma vez com 14 anos, apareci umas duas com 16 e com 20, quando eu estava na fase mais triste da minha vida, o Senhor me alcançou. E Ele me fez ver que a minha vida tem valor, sim. Que Ele se importa comigo, ainda que os outros não se importassem comigo. E olha que eu vou dizer para você, eu era amado, hein? Graças a Deus, eu fui criado numa casa e eu sempre fui muito amado na minha casa. Mas as minhas escolhas me levaram a situações onde eu olhei para mim mesmo e eu achei que a minha vida não tinha valor nenhum. Que a dor que eu estava sentindo era tão grande que para o término dela era só eu tirando a minha vida. Mas graças a Deus que o Senhor me alcançou.
E hoje eu tenho uma linda e abençoada família. E se você está passando por um momento difícil, irmão, Deus tem o melhor para você. Creia nessa verdade. Romanos 8,32, ele diz assim: aquele que não poupou ao seu próprio filho, falando a respeito de Deus, que não poupou nem o seu próprio filho Jesus Cristo. Jesus Cristo precisou passar por sofrimento, irmão. Só que o sofrimento dele foi por mim e por você. Como você, como eu, como nós podemos acreditar numa vida sem sofrimento? Se o Senhor da glória, se o próprio Deus feito homem, na pessoa de Jesus Cristo, veio ao mundo e sofreu. Ele experimentou a dor. Eu e você pudéssemos experimentar o seu amor. A palavra, ela diz em Mateus 26, que Jesus ele estava no momento de aflição. E Jesus ele fez uma declaração, imagina só, irmão. Imagina essa declaração que Jesus fez. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Jesus estava se preparando para entregar a vida por mim e por você. Ele estava se preparando para as 12 últimas horas, aquele tempo de martírio, o sofrimento, onde ele ia ser preso, ia ser zombado, ia ser chicoteado, esbofeteado, cuspido, envergonhado, humilhado, por mim e por você. Por mim e por você. Imagina o coração dele já antevendo tudo o que ele ia passar. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Ele faz a declaração: olha, minha alma está angustiada até a morte. Imagina o sofrimento que estava se abatendo sobre Jesus. Sabe o que ele pediu ao Pai? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Você já pediu isso para Deus? Deus, tira essa dor de mim. Deus, me ajuda. Você já pediu socorro para Deus em desespero? Mas sabe que Deus deixa para a gente, que Jesus fez uma declaração seguinte, irmão, que essa é a que a gente tem que aprender. Eu tenho certeza que não foi fácil para Jesus, suando gotas de sangue, de sofrimento, de terror, de pavor extremo. Ele continua essa declaração dizendo para Deus: todavia, não seja feita a minha vontade. Trocando em miúdos, o que ele estava dizendo é: Senhor, se eu preciso passar por isso, que seja feita a tua vontade. Porque Jesus conhecia o Pai. Jesus sabia de todas essas informações que nós estamos tendo aqui agora, de que Deus não deixaria, não abandonaria, que Deus era com ele. Então, mesmo no sofrimento, ele sabia, ele tinha consciência disso. E a Bíblia diz que então o Senhor mandou um anjo que o consolava. Esses dias eu ouvi de uma irmã, ela mandou assim: puxa, numa situação lá da academia, ela falou: puxa, ainda bem que Deus tem os seus anjos sem asa. E eu já ministrei aqui, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. Do anjo chamado amigo. Meu irmão, como é importante. Você não sabe a importância do anjo chamado amigo. Alguns você conhece, outros você ainda não conhece. Mas Deus tem vários anjos aqui, ó. Deus coloca pessoas no seu caminho, na sua vida, para serem bênção de Deus para você, como fez no testemunho da irmã, provando que Ele não deixa você sozinho. Romanos 8,35, não vamos abrir não, mas a declaração é assim:
quem nos separará do amor de Deus? Aí tem uma declaração imensa. Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem as potestades, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu irmão, não tem nada que possa nos separar desse amor. Você pode estar vivendo um momento tão difícil que você não sinta, não perceba esse amor. Mas esse amor é real, esse amor existe, e eu tenho certeza, se você não está sentindo esse amor, hoje você vai sentir. Porque foi para isso que Deus trouxe a gente aqui, para se sentir amado, para mostrar para a gente que Ele ama de verdade. Abre comigo e presta atenção nessas próximas informações. A gente está quase acabando a palavra, mas olha o que Deus tem aqui em Isaías 49. Isaías 49, o 14. O 14 ele diz assim: mas Sião diz, tira Sião, tira essa palavra, mas Sião diz, e coloca assim, eu digo. Quantas vezes sou eu e você fazendo essa declaração do 14? O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. É uma afirmação que o povo estava fazendo. Depois, se vocês quiserem ler esse contexto, meu irmão, é fabuloso, histórias da palavra do Senhor e histórias vivas, verdadeiras da palavra do Senhor. O Senhor estava dizendo, é assim que o povo está declarando a meu respeito, que eu o abandonei, que eu desamparei. Mas lê comigo 15, olha que coisa linda. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Ele está perguntando. Temos muitas mamães, graças a Deus por isso na igreja. Irmão, será possível uma mãe esquecer do seu filho que mama? De não se compadecer do filho do seu ventre? Sabe qual é a resposta? Sim. Infelizmente, sim. Quantas mães abandonam? Quantas mães maltratam, distratam? Infelizmente. Mas olha o que Deus fala. Porque isso é inconcebível em sã consciência. Fala a verdade. Não choca o seu coração quando fala de criança achada no lixo? Bebezinho morto dentro de um saco de lixo jogado pelos cantos? Você não fica chocado? Sabe por quê? Porque não é normal. Não é normal. Mas acontece. Infelizmente, nesse mundo triste, onde o pecado impera, onde a maldade toma conta do ser humano, acontece. Mas o Senhor diz para nós, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você. O próximo versículo que a gente vai ler, ele vai declarar o porquê que Deus não se esquece de mim e de você. Meu irmão, se você ler rápido, sem prestar atenção, talvez você nem entenda. Mas
Olha o que Deus fala no versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Para por aí. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Por que Deus falou isso? Sabe aquele buraquinho que estava na mãozinha de Jesus? Daquele cravo? Todas as vezes que o Senhor observa os seus cravos, ou melhor, a marca dos cravos, sabe o que tem naquelas marcas? São marcas de amor com o meu nome, com o seu nome. Porque aquelas marcas, elas foram feitas por mim e por você. Não foram tatuagens, elas foram marcas de amor. Por mim e por você. Não tem como se esquecer de você. Você está escrito na palma da mão do Senhor. O seu nome está lá. Eu não sei se você é bom de memória, mas o salmista diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. É o que o Senhor fez conosco hoje. O Senhor me trouxe e te trouxe aqui para trazer esperança para o seu coração. Eu queria chamar os irmãos do Ministério de Louvor e eu queria dizer para você, irmão, presta atenção. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. Ele não te decepciona, irmão. Deus não te decepciona. Você pode se decepcionar, mas é consigo. É porque você fica achando, pensando, almejando coisas que talvez não sejam da vontade de Deus para você, para aquele momento, daquela forma, para aquela hora. Mas Deus não te decepciona. Ele fala, se um filho pedir pão, o pai não vai dar pedra. Se o filho pedir um peixe, o pai não vai dar um escorpião. Ele falou, e vocês são maus, e sabem dar boas coisas, boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celestial. E eu creio que Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te dar algo especial hoje. Meu irmão, eu tenho o privilégio de ter nascido nessa igreja, nascido para Cristo nessa igreja. E apesar de já ter ido visitar alguns irmãos, algumas congregações, essa é a minha casa. Deus me trouxe para esse lugar. Se você é visitante aqui, seja bem-vindo. A casa é sua, é a casa do Pai. Mas eu estou dizendo para nós, da casa, meu irmão, esse é o meu lugar. Não importa as lutas, não importa as tribulações, esse é o meu lugar. E eu estou dizendo isso para você, não porque aqui seja melhor do que lá, do que acolá, mas foi aqui que Deus me plantou. É aqui o pasto que Deus tem para mim. Deus nos deu uma unção. Eu estava tentando achar aqui, eu sou ruim de enxergar, aqui eu não consigo enxergar nas letrinhas pequenininhas, mas o Senhor nos deu uma unção de amor, que está no nome da nossa igreja. Ágape, ou agape, que seria a pronúncia correta. Amor de Deus, amor de Deus, Igreja Apostólica do Amor de Deus. E ainda o Senhor nos deu cumprindo o amor de Cristo. Esse convite não é meu, é do Senhor para você. Eu queria convidá-los a ficar de pé agora.
Eu queria que você prestasse atenção nesse louvor. E à medida que esse louvor tocar, eu queria, em nome do Senhor, convidar você que está triste, ferido, abatido, deprimido, oprimido, debaixo da depressão, que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Toda a noite de hoje, todo o culto de hoje, tudo que Deus veio falando ao meu coração há mais de 6 meses, muito mais de 6 meses, era para essa hora. Deus trouxe você aqui para mudar a sua história, para mudar a minha história. O que Deus vai fazer agora no nosso meio é sobrenatural, é do céu na terra. E eu quero declarar em nome de Jesus que a vergonha não vai impedir você. Se você foi trazido por Deus, e creia que todos nós que estamos aqui fomos trazidos por Deus, e se o Senhor te trouxe aqui, foi para esse momento. Se o seu coração está ferido, aflito, se a sua alma está entristecida, se você está abatido, e seja qual o motivo, o convite do Senhor para você agora é para que você seja livre disso, para que você saia com seu coração em chamas de tanto amor. Essa direção do que Deus vai fazer agora, Deus me deu quando eu estava no Shekinah ontem com os irmãos. Abaixa a sua cabeça. Se você está em paz, se você está com seu coração cheio de alegria, ora, agradece a Deus, intercede pelos seus irmãos, que talvez você nem sabe que estão precisando de vir aqui na frente. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.